Formação de líderes emocionalmente inteligentes, autênticos e resilientes em contextos de mudança organizacional, interfaces entre inteligência emocional e evidências da neurociência, direitos autorais. Logo, antes de qualquer estratégia, programas de desenvolvimento ou discurso de moda, a formação de líderes emocionalmente inteligentes, autênticos, coerentes e resilientes precisa ser compreendida como um verdadeiro diferencial competitivo e humano para organizações que vivem sob pressão constante de mudança. Empresas que contratam palestras, workshops e programas de treinamento com base em inteligência emocional e neurociência aplicada tendem a experimentar não apenas melhorias de clima e engajamento, mas também indicadores concretos de performance, redução de rotatividade e menor incidência de adoecimento psíquico relacionado ao trabalho. Nesse sentido, linhas de pesquisa e intervenção que combinam inteligência emocional, liderança autêntica, segurança psicológica e neurociência da resiliência oferecem argumentos de alto impacto para contratantes que buscam resultados mensuráveis. Ao investir em formações que exploram, de forma científica e prática, como o cérebro reage ao estresse, como a qualidade da relação líder-liderado modula redes neurais associadas à ameaça e à recompensa, e como habilidades emocionais podem ser treinadas por meio de práticas de atenção plena, mindfulness, isto é, atenção plena ao momento presente, de reavaliação cognitiva e de feedback, retorno estruturado e construtivo, contínuo, as organizações passam a posicionar a liderança como eixo central de transformação cultural, em vez de considerá-la apenas uma função hierárquica. Argumentos de impacto para palestras e treinamentos podem enfatizar, por exemplo, que líderes com alta inteligência emocional tendem a criar ambientes de alta performance sustentável, reduzir comportamentos contraproducentes, aumentar a criatividade sob pressão e minimizar fenômenos como burnout, esgotamento profissional. Linhas de pesquisa promissoras abrangem a relação entre estilos de liderança e marcadores de bem-estar, os efeitos de intervenções neuroinformadas em programas de desenvolvimento de líderes e o estudo longitudinal de como a combinação de autenticidade, coerência e resiliência influencia resultados de negócio. Para contratantes, tais abordagens sinalizam seriedade metodológica, atualização científica e potencial de retorno sobre o investimento não apenas simbólico, mas também financeiro e reputacional. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. 2. Resumo. A formação de líderes altamente eficazes, autênticos, coerentes e resilientes em contextos de mudança organizacional tem sido apontada como um dos principais desafios contemporâneos para as organizações. Pesquisas recentes indicam que a inteligência emocional figura entre as competências mais demandadas para a liderança, tanto por seu impacto em resultados objetivos quanto por sua capacidade de sustentar bem-estar e engajamento em cenários de incerteza. Este artigo tem por objetivo analisar, em perspectiva interdisciplinar, como a inteligência emocional, sustentada por evidências da neurociência, contribui para o desenvolvimento de lideranças capazes de enfrentar mudanças complexas sem perder a integridade ética, a coerência entre discurso e prática e a capacidade de recuperação diante de adversidades. A partir de revisão de literatura nacional e internacional, são discutidos modelos de inteligência emocional, aportes da neurociência das emoções e da regulação emocional, conceitos de liderança autêntica e resiliência, bem como estudos sobre segurança psicológica e clima organizacional. Argumenta-se que líderes emocionalmente inteligentes modulam o ambiente de trabalho, influenciando diretamente o equilíbrio entre sistemas neurais de ameaça e recompensa, o que repercute em criatividade, cooperação e saúde mental. O artigo propõe ainda diretrizes para programas de desenvolvimento de lideranças baseados em práticas neurocientificamente embasadas, sugerindo caminhos para pesquisas futuras e aplicações práticas em organizações públicas e privadas. Palavras-chave: liderança, inteligência emocional, neurociência, mudança organizacional, resiliência. 3. Introdução. Nas 2 últimas décadas, transformações tecnológicas, econômicas e sociais intensificaram a percepção de que o ambiente de negócio se tornou mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, frequentemente descrito pela sigla em inglês VUCA, volatile, uncertain, complex and ambiguous, ou seja, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Nesse contexto, o desempenho das organizações depende cada vez menos apenas de competências técnicas e mais da capacidade de seus líderes gerirem emoções, relações e significados. Relatórios internacionais, como o Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial, apontam a inteligência emocional entre as habilidades centrais para o trabalho e para a liderança em cenários de rápida mudança e intensivo uso de tecnologias digitais, World Economic Forum, 2023. Em convergência, estudos de consultorias e veículos especializados indicam que a inteligência emocional tem se consolidado como uma das principais competências de liderança no século XXI.
Wells, 2024, em análise divulgada pela revista Forbes, descreve que pesquisas recentes posicionam a inteligência emocional como a habilidade de liderança número 1 para 2024, com forte associação a indicadores de desempenho, engajamento e retenção de talentos. Goleman e Chernis, 2024, sintetizam evidências acumuladas em centenas de organizações, mostrando que líderes com altos níveis de inteligência emocional tendem a obter melhores resultados em produtividade, clima, satisfação e bem-estar, indo além de explicações baseadas apenas em quociente de inteligência ou competências técnicas. Paralelamente, a neurociência vem oferecendo evidências consistentes sobre o modo como emoções, decisões e relações interpessoais são mediadas por circuitos cerebrais específicos. Pesquisas em neuroimagem funcional demonstram que práticas de compaixão e empatia podem modificar padrões de ativação cerebral, fortalecendo redes associadas à regulação emocional e à conexão social. Klimek et al., 2014. No campo da neurociência organizacional, Becker e Cropanzano, 2010, argumentam que a compreensão dos mecanismos neurais subjacentes ao comportamento no trabalho pode aprimorar modelos teóricos de liderança e gestão de pessoas, bem como orientar intervenções mais eficazes em desenvolvimento humano. Diante desse cenário, coloca-se o seguinte problema de pesquisa: como a formação de líderes com foco em inteligência emocional, apoiada por evidências da neurociência, contribui para o desenvolvimento de lideranças altamente eficazes, autênticas, coerentes e resilientes em contextos de mudança organizacional. O objetivo geral deste estudo é analisar criticamente as interfaces entre inteligência emocional, neurociência e liderança em tempos de mudança, discutindo implicações para a formação de líderes e para a prática organizacional. Como objetivos específicos, busca-se apresentar os principais modelos conceituais de inteligência emocional aplicados à liderança, discutir evidências neurocientíficas sobre emoções, regulação emocional e relações de trabalho, articular tais achados com teorias de liderança autêntica, coerência e resiliência, e propor diretrizes para programas de desenvolvimento de lideranças baseados em inteligência emocional e neurociência. A justificativa acadêmica encontra-se na necessidade de integrar campos de conhecimento que frequentemente são tratados de maneira fragmentada, tais como psicologia das emoções, neurociência cognitiva, teorias de liderança e estudos organizacionais. Embora a literatura sobre inteligência emocional e liderança seja extensa, Goleman, 1995, Maier, Salovey, Caruso, 2008, Felice, Wyss, 2024, ainda há lacunas quanto à incorporação sistemática de evidências neurocientíficas em programas de desenvolvimento de líderes, especialmente em contextos brasileiros. Do ponto de vista prático, organizações lidam diariamente com desafios de mudança estrutural, digitalização, reconfiguração de modelos de trabalho e crescente adoecimento psíquico, o que torna urgente o investimento em lideranças capazes de combinar resultados com cuidado, coerência e capacidade de recuperação emocional. Ao articular autores clássicos e contemporâneos, nacionais e internacionais, este artigo busca contribuir para o avanço da discussão sobre o que significa formar líderes verdadeiramente preparados para atuar em ambientes de mudança permanente, indo além de discursos motivacionais e abordagens meramente técnicas. 4. Desenvolvimento. A discussão sobre formação de líderes emocionalmente inteligentes em tempos de mudança organizacional exige, inicialmente, a compreensão do construto inteligência emocional e de suas diferentes abordagens. Salovey e Maier, 1990, definiram inteligência emocional como a capacidade de perceber, compreender, utilizar e regular as emoções em si e nos outros, tratando-a como uma forma específica de inteligência. Nessa perspectiva, a ênfase recai sobre habilidades cognitivas aplicadas ao domínio emocional, dando origem ao chamado modelo de habilidade. Posteriormente, Goleman, 1995, popularizou o conceito em escala mundial, propondo um modelo que integra competências emocionais e sociais distribuídas em domínios como autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos. Esse modelo, amplamente difundido na prática empresarial, influenciou de maneira decisiva programas de desenvolvimento de lideranças e avaliações de competências. O debate acadêmico avançou no sentido de diferenciar modelos de traço, que se aproximam de descrições de personalidade e estilos comportamentais, e modelos de habilidade, que enfatizam capacidades passíveis de desenvolvimento por meio de treinamento e prática deliberada. Maier, Salovey, Caruso, 2008, O'Connor et al., 2019. Revisões sistemáticas e análises bibliométricas mostram crescimento exponencial da produção científica sobre inteligência emocional, com expansão de estudos empíricos em diferentes países e contextos organizacionais. Rahman, Mahadi, 2024.
Meta-análises recentes sugerem que a inteligência emocional se associa de modo consistente a indicadores de desempenho de liderança, satisfação no trabalho, comprometimento organizacional e bem-estar dos liderados. Gerhard Bauwens, Van Voerkom, 2025. Nesse cenário, a crítica de que a inteligência emocional seria apenas um modismo perde força diante do acúmulo de evidências empíricas. Ainda assim, autores como O'Connor et al., 2019, alertam para a necessidade de maior rigor na mensuração do construto, destacando problemas de validade de alguns instrumentos amplamente utilizados no contexto organizacional. Essa tensão entre popularização prática e exigências de rigor científico reforça a importância de abordagens interdisciplinares que articulem psicometria, psicologia organizacional e neurociência. A neurociência, por sua vez, contribui para aprofundar a compreensão de como emoções e processos relacionais influenciam a tomada de decisão e o comportamento dos líderes. Estudos clássicos de Damasio, 2012, evidenciaram que emoções e marcadores somáticos integram o processo de decisão, afastando a visão de que o raciocínio racional seria independente dos estados afetivos. Em contextos organizacionais, em especial em tempos de mudança, a percepção de ameaça ou de segurança não é apenas um fenômeno subjetivo, mas se manifesta em padrões de ativação de estruturas como a amígdala, o córtex pré-frontal e circuitos de recompensa. Becker e Cropanzano, 2010, argumentam que fenômenos estudados pela psicologia organizacional, como justiça organizacional, confiança, comprometimento e liderança, podem ser melhor compreendidos quando se consideram os sistemas neurais subjacentes. Modelos neurocientíficos sugerem que a exposição repetida a situações de ameaça psicológica, como humilhações, imprevisibilidade extrema ou injustiças continuadas, tende a aumentar a vigilância e a reatividade da amígdala, reduzindo a capacidade do córtex pré-frontal de sustentar atenção, criatividade e pensamento flexível. Em contrapartida, contextos de segurança psicológica, nos quais as pessoas percebem que podem se expressar, errar e questionar sem sofrer retaliação, favorecem padrões neurais associados à exploração, cooperação e aprendizagem. Edmondson, 1999, 2019. Autores como Rock, 2008, traduzem esses achados de forma aplicada em modelos como SCARF, sigla em inglês para Status, Certainty, Autonome, Relatedness and Fairness, isto é, status, certeza, autonomia, relação e justiça, propondo que líderes devem atentar para esses domínios ao desenhar interações e práticas de gestão. Embora tais modelos não substituam o rigor da pesquisa neurocientífica, contribuem para tornar mais acessível a gestores a compreensão de que cada decisão de liderança exerce impacto direto sobre como o cérebro dos colaboradores percebe ameaça ou recompensa. Quando se observa o papel do líder em processos de mudança organizacional, a inteligência emocional aparece como um dos fatores centrais para mitigar a reatividade emocional decorrente da incerteza. Mudanças que envolvem reestruturações, implementação de novas tecnologias ou redefinição de estratégias costumam ativar, nos indivíduos, percepções de perda de controle, risco de perda de status e ameaças à identidade profissional. Líderes que reconhecem seus próprios medos e inseguranças, conseguem regulá-los e comunicam a mudança de forma transparente, empática e coerente tendem a reduzir a intensidade da resposta de ameaça e a aumentar a disposição da equipe para engajar-se em comportamentos de exploração e aprendizagem. Pudazzini, 2025, Higgs, Dulevich, 2024. A autenticidade da liderança, conceito amplamente trabalhado por Lutanzi e Avolio, 2003, refere-se à capacidade do líder de agir de modo alinhado a valores pessoais e organizacionais, pautando-se por transparência, consistência e consciência de si. Em contextos de mudança, a liderança autêntica associa-se à percepção de confiança e legitimidade, elementos que funcionam como amortecedores psicológicos frente à ansiedade e ao medo. Estudos apontam que a combinação de autenticidade com inteligência emocional favorece a construção de relações de alta qualidade entre líder e liderados, o que reforça recursos de resiliência individuais e coletivos. A coerência, por sua vez, traduz-se na congruência entre o que o líder diz e o que efetivamente faz. Incoerências reiteradas, como discursos sobre cuidado com as pessoas acompanhados de práticas de gestão punitivas ou desrespeitosas, tendem a romper a confiança e a intensificar a percepção de ameaça relacional. Do ponto de vista neurobiológico, a quebra de confiança pode ser compreendida como um gatilho poderoso para a ativação de sistemas de defesa, inibindo redes ligadas à cooperação e à confiança mútua. Estudos sobre hormônios e neuromoduladores sociais, como a ocitocina, sugerem que experiências de confiança e apoio aumentam a disponibilidade para comportamentos pró-sociais, enquanto experiências de traição e injustiça tendem a favorecer retraimento ou retaliação. Fredrickson, 2009, Goldman, Chernis, 2024.
A resiliência, entendida como a capacidade de enfrentar adversidades, adaptar-se e, em muitos casos, sair fortalecido das experiências difíceis, também tem sido estudada sob a ótica da neurociência. Southwick e Charney, 2018, descrevem fatores psicológicos e biológicos associados à resiliência, incluindo estilos de pensamento flexíveis, redes de apoio social e hábitos de vida que favorecem a neuroplasticidade, como sono adequado, atividade física e práticas de atenção plena. Quando se analisa a liderança, torna-se evidente que líderes resilientes influenciam diretamente a forma como as equipes interpretam eventos estressores, podendo favorecer narrativas de aprendizagem e crescimento, em vez de narrativas de impotência. No contexto brasileiro, autores como Bergamini, 2012, e Zanelli, Andrade e Bastos, 2010, destacam que a liderança não pode ser compreendida apenas como um conjunto de técnicas, mas como um processo de atribuição de sentido e construção simbólica do trabalho. Ao integrar a dimensão simbólica com a dimensão emocional e neurobiológica, amplia-se a compreensão de que a forma como o líder comunica metas, lida com erros, distribui reconhecimento e conduz conflitos afeta, simultaneamente, sentidos subjetivos, relações de poder e estados fisiológicos. Programas de desenvolvimento de lideranças que incorporam princípios da neurociência e da inteligência emocional costumam combinar múltiplas estratégias, tais como avaliações estruturadas de competências emocionais, devolutivas individuais em formato de coaching, treinamentos experienciais em autoconhecimento, regulação emocional e empatia, além de práticas de atenção plena e reflexão sistemática sobre experiências desafiadoras. Boyatzis e McKee, 2005, descrevem que líderes que desenvolvem estilos de liderança ressonante, ou seja, capazes de sintonizar-se emocionalmente com suas equipes, tendem a sustentar climas emocionais positivos mais duradouros, mesmo em ambientes de alta pressão. Evidências emergentes sugerem que intervenções baseadas em inteligência emocional podem produzir mudanças observáveis tanto em indicadores comportamentais quanto em marcadores subjetivos de bem-estar. Felice e Weiss, 2024, ressaltam que o desenvolvimento da inteligência emocional ao longo do ciclo de vida envolve componentes educacionais, contextuais e motivacionais, sendo possível promover mudanças significativas em adultos por meio de programas bem desenhados. Em articulação com isso, Bosworth, 2024, discute como a compreensão de estruturas cerebrais, como amígdala e córtex pré-frontal, pode auxiliar líderes a reconhecerem o impacto de seu próprio estado emocional sobre a equipe, incentivando práticas específicas de regulação, como pausas conscientes, respiração profunda e reinterpretação de situações estressoras. A literatura sobre segurança psicológica, liderada por Edmondson, 1999-2019, oferece um elo importante entre inteligência emocional e resultados organizacionais em contextos de mudança. Equipes que percebem alto nível de segurança psicológica tendem a relatar mais erros, aprender mais rapidamente, inovar com mais frequência e apresentar melhor desempenho em ambientes complexos. Lideranças que cultivam segurança psicológica, por meio de escuta ativa, abertura ao erro como fonte de aprendizagem e distribuição de voz entre os membros, demonstram, na prática, competências de inteligência emocional como empatia, autocontrole e habilidade de gestão de conflitos. A formação de líderes altamente eficazes, autênticos, coerentes e resilientes, portanto, demanda uma abordagem integrada. Do ponto de vista do desenho de programas, é insuficiente oferecer apenas conteúdos conceituais ou técnicas de comunicação. Faz-se necessário criar percursos que envolvam experiências de autoconhecimento profundo, reflexão sobre trajetórias pessoais, análise crítica de crenças e padrões emocionais, experimentação de novas formas de interação e monitoramento contínuo de progresso. A incorporação de instrumentos validados de avaliação de inteligência emocional, tanto de traço quanto de habilidade, pode auxiliar na identificação de necessidades específicas e na aferição de resultados de intervenções, O'Connor et al., 2019, Genus International, 2024. Além disso, a articulação com dados de negócio, como índices de engajamento, rotatividade, indicadores de saúde ocupacional e desempenho de equipes, fortalece o argumento para contratantes de que investimentos em programas de liderança baseados em inteligência emocional e neurociência não são meramente ações de bem-estar, mas estratégias centrais de sustentabilidade organizacional. Estudos de caso relatados por Goldman e Chernis, 2024, e análises de tendências de mercado apresentadas por Landry, 2024, e pelo Fórum Econômico Mundial, 2023, apontam que organizações que priorizam o desenvolvimento emocional de suas lideranças tendem a apresentar maior capacidade adaptativa, inovação contínua e reputação positiva junto a colaboradores e sociedade. 5. Conclusão.
A análise realizada permite concluir que a formação de líderes altamente eficazes, autênticos, coerentes e resilientes em tempos de mudança organizacional exige ir além da transmissão de conhecimentos técnicos ou da adoção superficial de modismos de gestão. A inteligência emocional, concebida tanto como habilidade passível de desenvolvimento quanto como conjunto de competências emocionais e sociais, emerge como eixo estruturante da liderança contemporânea. A articulação com evidências da neurociência reforça a compreensão de que emoções, decisões e relações de trabalho são processos encarnados no cérebro e no corpo, e não apenas fenômenos subjetivos ou discursivos. Os principais achados indicam que líderes com altos níveis de inteligência emocional tendem a criar ambientes de maior segurança psicológica, confiança e cooperação, modulando de forma mais favorável o equilíbrio entre sistemas de ameaça e recompensa no cérebro de seus colaboradores. Em contextos de mudança, tais líderes são capazes de reconhecer e regular seus próprios estados emocionais, comunicar incertezas de forma transparente, acolher medos e resistências sem negar as exigências de performance e construir narrativas de sentido que favorecem a aprendizagem coletiva. A autenticidade e a coerência aparecem como dimensões críticas para a credibilidade da liderança, pois sustentam a percepção de que há alinhamento entre discurso e prática, o que é fundamental para amortecer as reações emocionais de ameaça em tempos de transição. A resiliência, entendida como capacidade de enfrentar adversidades e recuperar-se delas, é favorecida por práticas individuais e coletivas que reforçam a regulação emocional, o apoio social e a construção de significados compartilhados sobre as dificuldades. A literatura revisada sugere que intervenções estruturadas, baseadas em modelos validados de inteligência emocional e em princípios neurocientíficos, podem produzir ganhos relevantes em competências de liderança e em indicadores organizacionais, desde que ancoradas em metodologias participativas, feedbacks contínuos e processos de reflexão crítica. Do ponto de vista prático, recomenda-se que organizações interessem-se por programas de desenvolvimento de lideranças que integrem conteúdos teóricos e vivenciais de inteligência emocional, práticas de atenção plena e regulação emocional, espaços de supervisão ou coaching focados em desafios reais de mudança e instrumentos de avaliação que permitam mensurar progressos. Para contratantes de palestras e treinamentos, a combinação entre rigor científico, linguagem acessível e foco em aplicação prática constitui um diferencial relevante, pois sinaliza compromisso com resultados sustentáveis e não apenas com intervenções pontuais de inspiração. Como caminhos para pesquisas futuras, sugerem-se estudos longitudinais que avaliem o impacto de programas de desenvolvimento de líderes com base em inteligência emocional e neurociência sobre indicadores objetivos de negócio, saúde mental e clima organizacional, bem como investigações que explorem diferenças culturais, de gênero e de nível hierárquico na forma como líderes vivenciam e desenvolvem competências emocionais. A interseção entre neurociência organizacional, liderança autêntica e práticas de gestão em ambientes digitais e híbridos também se apresenta como campo fértil para aprofundar o entendimento sobre como formar líderes capazes de atuar com humanidade, coerência e eficácia em um mundo em constante transformação. 6. Referências bibliográficas. 1. Becker, W. J. Cropanzano, R. Organizational Neuroscience, The Promise and Prospects of an Emerging Discipline. Journal of Organizational Behavior, v. 31, número 7, p. 1051 a 1085, 2010. 2. Bergamini, C. W. Liderança, Administração do Sentido. 3. Ed. São Paulo, Atlas, 2012. 3. Boiatizes, R. E. McKee, A. Resonant Leadership, Renewing Yourself and Connecting with Others through Mindfulness, Hope, and Compassion. Boston, Harvard Business School Press, 2005. 4. Bosworth, P. Emotional Intelligence, Neuroscience, and Leadership. Leadership Choice, 13 de fevereiro. 2024. Disponível em acesso em 14 de dezembro. 2025. 5. Caruso, D. Salovey, P. The Emotional Intelligent Manager, How to Develop and Use the 4 Key Emotional Skills of Leadership. São Francisco, José Beis, 2004. 6. Chernis, C. Goldman, D. Org. The Emotional Intelligent Workplace, How to Select for, Measure, and Improve Emotional Intelligence in Individuals, Groups, and Organizations. São Francisco, José Beis, 2001. 7. Chiavenato, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 9. Ed. Rio de Janeiro, Manoli, 2014. 8. Damásio, A. R. O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. São Paulo, Companhia das Letras, 2012. 9. Edmondson, A. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams.
Administrative Science Quarterly, v. 44, número 2, p. 350 a 383, 1999. 10. Edmondson, A. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 11. Felice, L. Weiss, W. J. Developing Emotional Intelligence, Encyclopedia, v. 4, p. 583 a 599, 2024. 12. Fredrickson, B. L. Positivity, Groundbreaking Research Reveals How to Embrace the Hidden Strength of Positive Emotions. New York, Crow, 2009. 13. Genus International, Emotional Intelligence, 2024. Disponível em acesso em 14 de dezembro, 2025. 14. Gerard, K. Bowens, R. Van Voerkom, M. Emotional Intelligence and Leader Outcomes, A Comprehensive Review and Roadmap for Future Inquiry. Human Resource Development Review, 2025. No Prelo. 15. Goleman, D. Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. New York, Bentham Books, 1995. 16. Goleman, D. Chernis, C. Optimal Leadership and Emotional Intelligence. Leader to Leader, v. 2024, número 113, p. 7 a 12, 2024. DOI, 10,1002, LTL, 20.813. 17. Higgs, M. Dulevich, V. Leading with Emotional Intelligence, Effectivity and Implementation in Today's Complex Context. Chan, Palgrave Macmillan, 2024. 18. Klimek, O. M. et al., Differential Pattern of Functional Brain Plasticity After Compassion and Empathy Training. Social Cognitive and Affective Neuroscience, v. 9, número 6, p. 873 a 879, 2014. 19. Landry, L. Why Emotional Intelligence is Important in Leadership. Harvard Business School Online, Business Insights, 11 de junho. 2024. Disponível em acesso em 14 de dezembro. 2025. 20. Lutans, F. Avolio, B. J. Authentic Leadership, A Positive Developmental Approach. In Cameron, K. S. Danton, J. E. Kim, R. E. Org. Positive Organizational Scholarship, São Francisco, Berrett Kohler, 2003. p. 241 a 258. 21. Mayer, J. D. Salovey, P. Caruso, D. R. Emotional Intelligence, New Ability or Eclectic Traits. American Psychologist, V. 63, número 6, p. 503 a 517, 2008. 22. O'Connor, P. J. et al., The Measurement of Emotional Intelligence, A Critical Review of the Literature and Recommendations for Researchers and Practitioners. Frontiers in Psychology, V. 10, Art. 1116, 2019. 23. Pudasign, T. P. Emotional Intelligence and Effective Leadership in the Digital Era. In Morriudin, M. et al. Org. Leadership Studies in the Turbulent Business Ecosystem. London, Intecopen, 2025. 24. Raman, S. Mahadi, N. Visualizing Emotional Intelligence Global Research Trends Using Bibliometric Analysis. Journal of Sustainability Science and Management, V. 19, número 6, p. 200 a 219, 2024. 25. Rock, D. Scarf, A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, V. 1, p. 44 a 52, 2008. 26. Salovey, P. Mayer, J. D. Emotional Intelligence, Imagination, Cognition and Personality, V. 9, número 3, p. 185 a 211, 1990. 27. Senji, P. M. A Quinta Disciplina, Arte e Prática da Organização que Aprende. 25. Ed. Rio de Janeiro, Best-Seller, 2019. 28. Southwick, S. M. Charney, D. S. Resilience, The Science of Mastering Life's Greatest Challenges. 2. Ed. Cambridge, Cambridge University Press, 2018. 29. Wells, R. Emotional Intelligence no Leadership Skill for 2024, SES Research.
Forbes, 5 de janeiro. 2024. Disponível em acesso em 14 de dezembro. 2025. 30. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023. Geneva. World Economic Forum, 2023. Disponível em acesso em 14 de dezembro. 2025. 31. Zanelli, J. C. Andrade, J. E. B. Bastos, A. V. B. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2010. Hashtag Estudando como ou Sempre Aprendendo como Nunca.